Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Foco. Hoje vamos falar sobre o terceiro passo em como é que podes criar riqueza no imobiliário. Portanto, se já tens vindo a acompanhar esta série, no primeiro vídeo eu falei sobre que tipo de investidor é que nós queremos ser ou que tu queres ser em termos de começar a investir em imobiliário. E depois, no segundo vídeo, eu falei um bocado sobre que tipo de inquilino e o processo de seleção, porque há inquilinos que nos vão dar menos trabalho ou mais trabalho e depois isso também vai determinar que tipo de passividade é que nós queremos ter. Obviamente, menos passividade se calhar implica mais lucro, mais passividade, se calhar menos chatice, mas também menos lucro. Então, neste vídeo eu vou falar aqui naquilo que é o financiamento. Se gostas deste tipo de vídeos, não te esqueças de subscrever ao canal, colocar um gosto, comentar, partilhar, mas todo o conteúdo que eu tenho vindo a trazer, espero que de certa forma te esteja a ajudar a começar a tua jornada de investidor imobiliário. Por isso, a única coisa que eu peço é aqui mandar um bocado de feedback, de certa forma que eu consiga ver, para que continue a fazer vídeos para que vos possam ajudar nessa jornada com algum conhecimento daquilo que eu tenho passado. Portanto, dentro aqui dos tipos de financiamento que nós podemos ter, nós sabemos que o mais tradicional é mesmo aqui o financiamento do crédito habitação. Isto normalmente é associado a um banco, mas também há outras formas que eu já vi investidores a utilizarem, como por exemplo a utilizar aqui plataformas de crowdfunding. Depois também há outras formas, como por exemplo ter investidores privados ou até mesmo aqui pessoas, amigos e familiares. Obviamente há aqui outras formas de o fazer, mas dentro daquilo que eu conheço eu estou mais à vontade de falar. Estes são os três tipos que eu posso dizer que já vi. Mas como eu quero sempre falar aqui no caso mais abrangente, naquilo que eu também estou mais confortável em falar, vou passar aqui a explorar um bocadinho mais dentro daquilo que é o financiamento bancário, o que a maior parte das pessoas conhece, que é o crédito habitação. Para começar, temos aqui o crédito habitação para a habitação própria permanente. E dentro daquilo que é diria que é o mais normal, temos, por exemplo, certos requisitos que temos que ter, que também vou falar um bocado mais à frente, mas em termos daquilo que é o montante que o banco empresta, antigamente era muito normal haver aqui um 100% de financiamento do banco. Neste momento, diria que isto já não existe, ou pelo menos pode haver em certos casos que existam, mas o mais normal é que aqui seja os 90% de financiamento. Portanto, as pessoas, quando pedem este tipo de crédito, têm que sempre chegar à frente com 10% do montante. Depois, temos aqui o crédito habitação e depois para habitação secundária. E dentro aqui deste, por exemplo, se há pessoas que podem já ter uma habitação primária, querem comprar outra casa, normalmente isto é considerado uma casa secundária. Às vezes pode ser na praia, pode ser no campo, mas neste caso o banco já por si próprio vai dizer não, para este tipo de casas eu já não vou emprestar os mesmos 90% que dou para a casa primária. Então aqui o mais normal é darem aqui até 80%, em que as famílias têm que chegar à frente com 20% do capital, porque para eles isto aqui não é considerado uma habitação permanente, ou pelo menos vocês não vão estar a viver lá. Claro que aqui 80% é apenas uma referência, porque dependendo do vosso perfil de risco, eles podem dizer, então, mesmo para uma secundária, eu só vos vou deixar ir até 70%, eu não vou emprestar a mais do que isso. Depois temos também, por exemplo, aqui o crédito habitação para investimento. E isto aqui é considerado para investidores que já têm, por exemplo, podem ter uma casa primária, já podem ter, por exemplo, também uma casa secundária ou uma outra, e depois querem ter aqui um crédito de habitação para investimento, ou seja, eles sabem à partida que essa casa vai ser para arrendar e então muitos dos bancos dizem assim, olha, o máximo que eu consigo ir é mesmo aqui 70
70% ou até mesmo 60%. E isto, tal como eu disse, vai sempre depender do perfil de risco de cada um. Pronto, dentro destes aqui, que são os mais normais, também existe outro que muitas pessoas desconhecem, que também é o crédito hipotecário, que este aqui, vocês se por acaso já têm uma casa que já está completamente paga, está livre de órgãos, não tem qualquer tipo de dívida, vocês podem também dizer ao banco: eu gostava de certa forma hipotecar aqui a casa, e podem ter um crédito hipotecário que já vi, também pode chegar, por exemplo, aos 90% ou 80%. Portanto, é dentro destes ramos. Portanto, aqui o crédito de habitação para a habitação permanente é o mais favorável, é mais alto para baixo, portanto, em termos de habitação primária normalmente é mais favorável, depois do secundária é menos favorável, de investidor ou de investimento ainda é menos favorável, e o hipotecário aqui se calhar estas podem estar um bocado ao mesmo nível. Mas, ou seja, uma coisa é que o dinheiro que vos emprestam, outra coisa é depois aquilo que é o spread e as taxas que vos vão aplicar, que podem ser outra coisa. Portanto, normalmente, crédito de habitação permanente é aquilo que é mais favorável para qualquer família ou pessoa. Entrando aqui dentro do financiamento bancário, vamos assumir que estamos a fazer um crédito de habitação para habitação própria permanente. Dentro aqui daquilo que são os requisitos, o mais normal é que o banco vai dizer assim: olha, nós queremos ter aqui 3 recibos de vencimento e esses recibos de vencimento, eles depois vão utilizar isso para apurar qual é que é, portanto, o montante líquido que vocês levam para casa ao final do mês. Depois também vão pedir aqui o contrato de trabalho, para perceber se vocês são pessoas que têm contratos de longa duração, se no caso forem despedidos, que tipo de indemnização é que podem ter, se é um bocado mais precário. Este tipo de coisas contam todas para a avaliação de risco. Normalmente a avaliação de risco de um banco há inúmeros parâmetros, aquilo depois são algoritmos que são calculados, olham para padrões de consumo, olham para padrões do tipo de pessoa que são, onde é que vivem, etc, e depois avaliam, há um risco que depois dizem: olha, esta pessoa tem um perfil de risco, ou a taxa de esforço, por exemplo, já ultrapassa aqui o montante mínimo exigido. Depois, diria aqui, dentro dos requisitos, dependendo da vossa, dependendo da vossa situação, eles podem dizer: olha, vocês são um perfil um bocado arriscado, então se calhar vai ser exigido aqui que vocês tenham um fiador. E neste caso vão ter que ter aqui outras pessoas que também digam: ok, eu responsabilizo-me no caso desta pessoa falhar o pagamento, para também chegar-me à frente de certa forma. Depois aqui, como eu disse, a taxa de esforço, isto aqui, se calhar há 1 ano, 2 anos atrás, diria que 30% a 40% os bancos estavam de certa forma a emprestar. Neste momento eu acho que já estão mais aqui dentro dos 30 do que dos 40. Eu não sei, ainda tenho que ver melhor o orçamento de Estado e aquilo que tem sido aprovado pelo Governo naquilo que é o combate à subida das taxas de juros, mas eu diria que, e acho que já havia um outro artigo que diz que os bancos vão ter que ser obrigados a renegociar os créditos de habitação para famílias que tenham aqui uma taxa de esforço que já esteja a passar se calhar os 35%, 40%, o que é bom para essas famílias, mas em relação a novos créditos, se calhar eles vão tentar sempre puxar aqui para os 30%. Depois, a última coisa também será aqui o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. E isto aqui é um documento que basicamente vos dá, ou dá ao banco, todas as dívidas que vocês e créditos possam ter, cartões de crédito que possam ter, e qual é que é lá está, o limite máximo desses cartões de crédito, mas é para o banco ter uma visão 360 de tudo o que é que vocês andam a fazer
em termos de interação com a banca, e com isto tudo eles vão conseguir determinar se vocês são um bom cliente ou não. Depois, como vocês já sabem, depois dentro dos créditos de habitação vão ter um spread mais favorável se contratualizarem certos produtos, o seguro de crédito de habitação, ou podem optar por meter isso à parte, mas depois o spread também é mais alto. Não vou entrar muito dentro desse detalhe. Eu diria que aqui a segunda parte é relacionada com as taxas. Que tipo de taxa é que vocês vão optar? Se vai ser a taxa fixa ou a taxa variável. E como vocês já viram bastantes vídeos meus, já sabem que à partida eu opto pela taxa fixa, principalmente para pessoas que tenham mais do que um crédito de habitação. Ter grandes subidas das taxas implica, se eu tiver mais do que um crédito de habitação, posso ter aqui uma exposição muito alta e se calhar eu não tenho um perfil assim tão arriscado, então uma taxa fixa faz mais sentido. Mas pronto, dentro daqui da taxa fixa, o que vocês já sabem é que normalmente aqui têm uma prestação mais elevada, depois é muito mais previsível, ou seja, nesse aspecto eu acho que me traz grande confiança, eu conseguir olhar para um período de muitos anos e saber exatamente como contar todos os meses sem exceção. E depois para mim também me dá muita mais segurança, lá está, porque eu sei exatamente com o que contar. Entrando aqui na taxa variável, tipicamente se compararem uma e a outra, esta prestação vai ser mais baixa. Uma das coisas que eu tenho dito, principalmente no ano passado, é que as taxas estavam historicamente baixas, já estavam negativas, a taxa de Euribor negativa há algum tempo. Fazia todo sentido as pessoas, na minha perspectiva, terem fixado na altura. Agora, se estão à procura de ter taxas mais favoráveis, variáveis, agora, como é óbvio, não vão arranjar. Mas comparando entre a variável agora e a taxa fixa agora, como é óbvio, a taxa fixa é sempre mais alta. E há até bancos que já deixaram de oferecer, mesmo por causa dessa incerteza. Aqui posso dizer que é previsível QAB, portanto, de 6 a 12 meses, que é o que normalmente as pessoas escolhem. Portanto, há um certo tipo de dá para prever durante X meses, mas se eu estiver aqui a olhar a um período de muitos anos, principalmente para pessoas que fizeram créditos a 40 anos e coisas do género, que neste momento o Banco de Portugal ou os bancos já nem permitem, mas é altamente imprevisível quando estamos a olhar para esse tipo de horizonte. É menos seguro porque há uma flutuação que é muito difícil manter as pessoas calmas. E isto depende muito dos ciclos económicos, depende muito como é que o país está a crescer em termos de PIB. Tudo isto implica que depois as pessoas ou os bancos dentro de Portugal possam ter melhores condições ou piores. E isto não traz muita segurança e se calhar posso dizer que é uma das coisas que me tem vindo a trazer mais tranquilidade, é o facto de eu, por exemplo, ter um crédito de habitação de taxa fixa e eu não tenho que estar todos os dias preocupado a pensar, olha, será que vai aumentar muito e depois vão-me atualizar com a nova Euribor. Não tenho essa preocupação e isso acho que em si traz-me uma tranquilidade extra. Para pessoas que estejam neste momento nesta incerteza, eu acho que é possível as pessoas, principalmente quem pode, isto não é para toda a gente, se calhar se pensam, as taxas estão neste momento a subir bastante, mas eu acredito que daqui a 2 ou 3 anos isto se estabiliza um bocado. Se não têm nenhum problema em lidar com essas flutuações, então diria que se calhar neste momento até faz sentido ir para uma taxa variável, porque é expectável que depois melhore um bocado. Para pessoas que não têm essa tolerância, então se calhar ir para uma taxa fixa agora faz sentido. Se tiverem que comprar uma casa neste momento, podem ir por uma fixa a curta duração, a 5 anos ou a 10 anos, sabem que vão estar a pagar um bocado mais, mas também sabem que não vai subir muito mais, podem perfeitamente depois mudar para outro banco, têm uma penalização, mas se acharem que essa penalização pode fazer sentido pagar, porque baixou o juro, ou a taxa de juros baixou muito, se calhar também pode fazer sentido.
nessa questão de amortizar e as taxas de juros. Portanto, se eu quiser aqui amortizar qualquer uma destas, sei que aqui na taxa fixa eu vou pagar 2% do capital que eu quero amortizar e aqui 0,5%. Eu creio que o Governo também tem umas medidas para pessoas que queiram amortizar durante o próximo ano ou já este ano. Tenho que ler um bocado mais sobre isso, mas acho que vai haver certas penalizações que eles vão retirar para ajudar as famílias a pagarem ou a amortizarem, se assim o quiserem. Mas sim, diria que para pessoas, se tiverem que optar, eu diria que se uma pessoa quiser pagar rápido um crédito de habitação, então diria que faz todo sentido ir por uma taxa variável e amortizar isso consistentemente. Para pessoas que não querem amortizar e querem ter aqui uma segurança extra, não se querem preocupar com nada, então diria que é muito melhor ir aqui com a taxa fixa. Isto sem falar no que é que vou poupar, no que é que vão ganhar. Há diferentes tipos de perfis, há pessoas que querem se livrar da dívida o mais rápido possível, há outras pessoas que não têm problema em ter isso. Eu pessoalmente não tenho problema em ter isso, porque acho que as pessoas também precisam perceber que com a inflação, aquilo que nós estamos a pagar nos próximos 30 anos, principalmente na taxa fixa, o valor que vai se manter exatamente o mesmo. Eu não vou estar a pagar em termos reais exatamente o mesmo montante até daqui a 30 anos. Ou seja, se eu estou a pagar hoje 300 euros e estar a pagar 300 euros daqui a 30 anos, isso não é de todo verdade. Nessa altura, esses 300 euros vão valer, se calhar, metade ou menos do que aquilo que valem hoje. E nós podemos ver o facto de eu este ano, ao começar o ano, se calhar 300 euros davam-me para comprar um grande cabaz de compras. Ao final do ano 2022 eu vou perceber que se calhar já não me dá tanto. Porquê? Porque nós vamos perder 10% em poder de compra, e se nós aplicarmos esse racional também ao empréstimo habitação, ok, se eu estou a perder 10% num ano, 2% no outro, 3% no outro, e esse montante daqui a 30 anos não vai valer praticamente nada. E é nessa premissa que eu utilizo, que eu não me importo ter este empréstimo pela duração que for, a uma taxa fixa, sei exatamente quanto é que vou pagar, mas é um valor que com a inflação vai baixar em poder real de compra. Agora eu tenho aqui um gráfico para tentar demonstrar aquilo que vai acontecer na minha prestação. Portanto, eu tenho o valor do lado esquerdo, que vai ser o valor da prestação, e depois o valor real, que vai ser ajustado à inflação, nos períodos de 30 anos, que é o eixo do X, e depois no outro eixo do Y vai ser aqui a inflação em termos percentuais. Portanto, se eu olhar para aquilo que vai ser a minha prestação, utilizando aqui a taxa fixa, vai ser constante ao longo dos 30 anos. Depois, se eu considerar aqui a inflação, vamos supor aqui que a inflação vai dar aqui à volta dos 2%, mas o que acontece é que a inflação pode fazer isto, ou ser assim mais abaixo, pode até ir negativa, ou ser deflacionário, mas tipicamente anda aqui à volta dos 2%. Então, o que é que acontece quando eu tenho períodos de inflação? Todos os anos a moeda vai perder um bocado de valor, significa que esta prestação dos 300 euros, aqui o valor real também começou com 300 euros, mas significa que isto aqui vai estar a perder valor, e quando os períodos de inflação são maiores, isto aqui vai perder ainda mais valor. E depois, se tiver períodos aqui mais, pode estar a estagnar, mas tipicamente, se eu aplicar 2% aqui ao longo de 30 anos, 300 euros em valor real vai ser provavelmente aqui, será 166 euros de uma prestação de 300 euros. E eu também gosto sempre de falar que se nós aplicarmos a mesma coisa aqui aos nossos salários, os salários podem não acompanhar esses valores da inflação, mas os nossos salários vão acompanhar essa subida também e vão ser ajustados à inflação. Portanto, se eu tenho aqui um valor da prestação que em termos reais vai baixar para metade daqui a 30 anos, e eu vejo isto como uma coisa positiva, em que depois posso estar a utilizar o dinheiro que não amortizei
para outro tipo de investimentos que me podem estar aqui a dar uma percentagem um bocado maior, e desta forma eu não me estou a descapitalizar na totalidade. Posso utilizar esse capital para situações, pode ser de emergência, para situações de necessidade, ou até ao mesmo tempo para continuar a aumentar o meu património. E eu vejo muita gente que não há nenhum problema, são opções que quer pagar o mais rápido possível, mas sabem que estão a ficar apertados num curto prazo e que depois podem estar a precisar desse dinheiro mais à frente. Mas lá está, e eu só vejo este tipo de visão numa opção de taxa fixa. De taxa variável, acho que pode haver aqui um descontrole maior, em que obviamente a prestação também está a perder valor, mas quando há períodos de inflação muito alta, o que é que está a acontecer neste momento? As taxas de juros sobem bastante, e isso é uma coisa que a taxa variável não consegue controlar, e que na taxa fixa, porque é fixa, não há qualquer tipo de problema. Pode haver uma tempestade, pode tudo e mais alguma coisa a acontecer, que este valor em termos reais vai continuar a baixar. Portanto, se olhar aqui, o que é que eu cobri? Os tipos de taxa diferentes. Como é óbvio, vocês já conhecem a maior parte destes tipos de crédito de habitação ou de investimento hipotecário. Conseguem ver aqui que tipo de restrições vocês podem ter em termos de capital, ou o que é que podem estar a contar, quais são os requisitos que é necessário para avançar com esse pedido de crédito. Depois, as grandes diferenças entre a taxa fixa e a taxa variável, em termos também de amortização, quanto é que têm que pagar, e qual é que é a minha visão dentro do crédito de habitação permanente. Taxa fixa, muito por causa deste gráfico que eu estou aqui a mostrar. Os 300 euros de prestação que eu estou a pagar hoje, daqui a 30 anos vão ser metade, se eu tiver aqui uma inflação a rondar os 2%, mas eu não tenho qualquer intenção de amortizar o capital, porque eu quero utilizar esse capital para continuar a crescer a minha riqueza, ou até mesmo dentro do espaço imobiliário adquirir mais imóveis. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso comentário. Até ao próximo vídeo.